Você que é um cara muito sóbrio do evangelho, mas eu já ouvi você falando algumas coisas impressionantes também no campo assim de espiritualidade e de milagres, porque tem algumas pessoas que quando são muito letradas, existe esse dilema, né, de muito letrado e às vezes um pouco frio na espiritualidade ou um pouco descrente, né? E eu já ouvi você dizendo, por exemplo, que anjos já apareceram para pessoas e disseram assim, vai lá e procura um cara que chama Caio Fábio, que tá em tal endereço. Você já teve experiências de ver anjos, demônios, coisas assim? Olha, o conceito de anjo é um conceito muito lato na Bíblia, porque a palavra anjo significa mensageiro, e nada além disso. É um carteiro celestial, é um portador de uma mensagem. As expressões dos anjos do Velho ao Novo Testamento são de uma variedade brutal. Você encontra com um anjo com aparência de serpente em Gênesis, no capítulo 2, é a primeira manifestação de uma outra criatura não humana, lá no Éden, a chamada serpente, que vem a ser mencionada, inclusive, no final da Bíblia, no Apocalipse, outra vez, a antiga serpente. Você vê anjos que se transformoseiam em aparência humana, como aqueles, por exemplo, que encontraram Abraão, que comeram churrasco com Abraão, que conversaram com Abraão antes da destruição de Sodoma e Gomorra. Você vê o anjo de Gênesis 32 brigando, saindo no braço com Jacó, e uma figura com manifestação corpórea. Por outro lado, você vê na história de Gideão e dos pais dele, quando Manoá e a esposa, os pais de Gideão, são visitados pelo anjo do Senhor, que diz a eles que vai levantar um libertador para Israel, e em seguida o anjo entra numa chama de fogo e sobe. Você vê em Ezequiel, no capítulo 1, no capítulo 10 de Ezequiel, aquele ser celestial que era feito de olhos por todos os lados, os girantes, as rodas de Ezequiel, e os seres viventes que andavam paralelamente às rodas e que eram os que traziam a mensagem. Você vê os anjos do livro de Daniel chamados de vigilantes, que já é uma absorção daquilo que é a cultura do livro de Enoque, que chama os anjos de Gênesis 6, os que vieram e possuíram as filhas dos homens, os Benai Elohim, os filhos de Deus. Você vê Daniel chamando pelo mesmo nome, eis que vi um vigilante vindo. O livro de Enoque trata com a mesma designação. As aparências são as mais variadas, as formas são as mais diversas. Você vê na ressurreição de Jesus, por exemplo, anjos que foram confundidos com um jardineiro ou com uma pessoa que estava de passagem, porque buscais entre os mortos aquele que vive. Ao mesmo tempo, segundo a versão de Mateus, eles tinham, numa das manifestações desses anjos, a aparência de relâmpagos. Parece um filme do Spielberg, aquele ser relampejante, falando e dizendo, ele vive. Você encontra todas as manifestações de tipos de anjo. Então, é um simplismo absurdo. O anjo das igrejas evangélicas, todos andam com uma salva de prata na mão, umas maçãs de ouro na salva de prata. Sim, sim, não é? sim. Todos têm a mesma cara barroca. Sim. São todos projeção da imagem artística medieval da Igreja Católica, nada mais do que isso. E ai deles se aparecerem diferentes. Diferentes. Né? Eu, por exemplo, você perguntou, você já viu anjo? Já. Agora, a primeira vez que um anjo me encontrou, eu estava com meu pai e 13 amigos. Eu tinha 4 anos de idade.
Meu pai olhou para cima, parou o carro entre Niterói e Itaperuna, no estado do Rio de Janeiro, um dia de céu azul. Aí ele parou e disse, olhem para cima. Nós olhamos e estava aquela bola que não brilhava, não era feita de ribites e parafusos, não era como esses disquinhos voadores Jetsons, que até a nossa tecnologia, se ainda não fez, daqui a um pouco vai fazer, Sim, porque para mim são coisas banais. Sim. Um drone, né? Tipo, parecido com um drone, né? Eu nunca dei bola para esse tipo de coisa por causa das que eu vi. Sim. Agora, quando nós saímos, nós olhamos para o céu e aquela coisa estava lá sem brilho metálico, o sol a pino e não brilhava. Parecia que estava a 2 quilômetros de distância. Não é difícil, sem uma referência ao lado, você avaliar a distância e tamanho. Mas nós ficamos parados, olhando, perplexos, quando, de repente, em menos do que a gente possa chamar de um átimo de segundo, aquilo fez... E chegou aqui na minha cara, na minha frente, e eu me senti visto. E eu falei, eu estou sendo visto, pai. E aquela coisa viva. Você olha para uma lata dessa aqui e diz, é metal. Aquilo ali não era nenhuma existência biológica. Não dava nenhuma impressão de que se você ferisse ia sangrar. Era de uma outra natureza de existência que a gente não consegue... consciência disso, essa razoabilidade de saber que não era uma materialidade ali? Eu tinha. Eu fui criado de uma maneira muito diferente pelo meu pai, muito lógica, muito lúcida, muito analítica. E eu fiquei chocado com aquilo ali. E aí ele ficou parado, não tão longe da gente, bem próximo, entre nós e ele tinha a estrada. E aquela coisa nos olhando. De repente, assim como veio, se foi no céu azul. E eu falei, pai, o que é isso? E meu pai já era pastor. E sempre foi um homem muito lúcido, muito culto, nunca teve medo de ciência, sempre me estimulou a pensar, a estudar, a me aculturar. Eu tive todos os estímulos possíveis para uma pessoa tentar crescer mentalmente e se aculturar e intuir. E aí meu pai disse, meu filho, não é da nossa ordem de coisas, é só o que eu posso te dizer. A segunda vez foi em outubro de 1974, numa aula de física. Eu já era pregador do Evangelho, já estava na televisão, na TV Globo do Amazonas, já pregava para milhares de pessoas, quando de repente eu vi um alarido. E corri para a janela junto com meu professor de física, o professor Bessa. A gente estava lá estudando mecânica quântica. Quando veio aquela gritaria, a gente correu para a janela, olhamos para cima. Na frente de Manaus, há o Rio Negro. O Rio Negro tem cerca de 8 quilômetros de largura de uma margem à outra na frente de Manaus. Aquelas águas negras, lindas, poderosas. Era noite, umas 7, 7h30 da noite. Aquela coisa parecia que tomava a extensão do Rio Negro inteiro. Imensa. Parada na nossa cabeça. Outra vez, não metálica, não parafusada, sem ser essas coisinhas com escotilhazinhas, que eu não levo a sério essas escotilhas. Não era a nave da Xuxa. Não era. Embora ela seja minha grande amiga, não era a nave dela. Então, conclusão, nós ficamos ali quase 1 hora. Não foram segundos, nem minutos, foi 1 hora inteira. O meu sogro era capitão dos portos do Amazonas. Ele chamou o Exército, era em plena ditadura, em 74, chamou o Exército, a Marinha, a Aeronáutica, ficaram observando com os binóculos, vendo aquilo, o que é isso, o que é isso, o que é isso, parado na nossa cabeça, parecia uma grande nave-mãe, parecia o que será um protótipo tosco
da Nova Jerusalém que desce dos céus ataviada como noiva, que é de um tamanho, mais ou menos do tamanho da Europa, se você pegar as medidas apocalípticas e transformar em mensurabilidade espaço-temporal, dá para ir da Grécia a Portugal. Uma coisa gigantesca. Essa era algo que parecia o pão de açúcar, só que um pão de açúcar não cortado pela metade, porque o pão de açúcar tem a curva que para no meio. Imagina um pão de açúcar que fosse uma traça, porque o pão de açúcar parece uma traça pela metade. E aí, se fosse inteira, parada na tua cabeça, com a largura do Rio Negro, a cidade inteira correu para a rua, ficaram 1 hora olhando para cima. Uma perplexidade total. Aí eu te respondo, eu vi mais do que anjo. Eu vi principados e potestades. Agora, eu já me encontrei com todo tipo de anjo de natureza maligna, com manifestações demoníacas as mais variadas. Visíveis assim, cara. Não necessariamente visíveis. Visíveis nas manifestações supranaturais do que faziam.